Seja muito bem-vindo, tá começando mais um Money Play Podcast comigo, Fabrício Duarte, e eu já quero, antes da gente começar esse episódio, onde vamos ser mais uma vez você e eu e você, quero te convidar você que está assistindo não é inscrito, se inscrever no canal, e você que nos ouve, independente da plataforma ou nos assiste também, já clica no botão de curtir, deixa o seu like aí pra gente, segue a gente lá no Instagram, @moneyplay_podcast. E para começar esse episódio, eu quero fazer uma pergunta para você. Sucesso é questão de hábito? Responde aqui nos comentários pra gente. Se você acha que sucesso é uma questão de hábito, porque você já viu o título desse episódio, eu quero falar contigo sobre os 10 hábitos das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Então, por isso, trago essa questão aí para você me responder. Se sucesso, na sua opinião, é questão de hábito. Eu vou fazer a lista aqui desses 10 hábitos das pessoas mais bem-sucedidas. A gente vai bater um papo, falar um pouquinho sobre eles, o que você pode fazer também, colocar em prática, para que você consiga também se tornar uma pessoa de muito sucesso. Então, vamos percorrer essa lista aí já, começando pelo primeiro hábito, que é o hábito de aprender. Fácil, né? A gente aprende na escola, aprende no trabalho, aprende em casa, aprende na vida. Então, aprender é o primeiro hábito das pessoas bem-sucedidas. Tá? Teve uma entrevista que foi feita há faz um tempinho já com Warren Buffett e com Bill Gates. E perguntaram para eles qual que era o superpoder que eles gostariam de ter caso eles tivessem essa possibilidade. E os dois responderam que eles gostariam de ler mais rápido. De todas as coisas que você deve estar pensando aí, queria poder voar, queria poder atravessar a parede, ficar invisível, ter super força, olho raio laser. Os caras responderam que eles queriam ter o superpoder de ler mais rápido. Imagina se os caras estudam muito ou não, né? Então, traz pra gente a seguinte reflexão. De que mesmo quando a pessoa ela é muito bem sucedida, mesmo quando você já atingiu um patamar que muitos vão acabar não atingindo, para você continuar lá, ou para você continuar evoluindo, mesmo tendo atingido um excelente nível, você tem que continuar sempre aprendendo, sempre estudando, tá? E a leitura, que é algo que as pessoas muito bem-sucedidas, elas incentivam bastante a gente a fazer, é algo muito bacana porque a gente consegue aprender, através dos livros principalmente, a gente consegue aprender com as experiências de outras pessoas que tiveram aquele processo, né, que passaram por aquilo que a gente muitas vezes está querendo passar. Principalmente para quem é empresário, por exemplo, você pega vários livros aí de empresários, brasileiros até, você pega o Jorge Paulo Lemann, tem o Sonho Grande, né, que você pode ler e ver ali como foi construída a ascensão das empresas, enfim, você consegue, através da leitura, ter uma grande, baixar, né, uma grande quantidade de conhecimento para que você consiga aprender a passar muito mais fácil por algumas etapas. E inteligente, o cara inteligente, né, as pessoas inteligentes, elas aprendem com os próprios erros. Agora, os sábios, eles aprendem com os erros dos outros. Né? O Augusto Cury fala isso, né? Tem ali a passagem dele falando sobre isso. Mas a gente tem essa grande possibilidade de, através dos livros, através da leitura, do estudo, conseguir aprender com os erros dos outros também e pegar bastante experiência. Então esse é o primeiro hábito e talvez até o mais importante, né? O fato da gente conseguir aprender a absorver conteúdo. O segundo hábito das pessoas mais bem-sucedidas do mundo é ter uma autoimagem positiva. Isso daqui é até bem simples se a gente for parar para pensar, né? E quando eu estava estudando a respeito disso, eu pensei que era até um pouquinho besta, né? Se a gente for pensar que muitas vezes a gente tem aquele pensamento de, eu não sou capaz, não vou conseguir, não vai dar certo, eu não sou bom o suficiente, não tenho conhecimento suficiente para isso, ou não estou preparado para isso que eu vou fazer, nunca vou ser rico, ou nunca minha empresa vai dar certo. Muitas vezes a gente acaba tendo esse pensamento a nosso próprio respeito ou qualquer coisa que a gente for executar. Só que as pessoas bem-sucedidas, elas pensam ao contrário. Elas, principalmente, ou mais do que ninguém, elas acreditam no que elas vão fazer. Só que isso não acontece de uma hora para outra. Falar, decidi acreditar, eu vou acreditar. Não. Isso é trabalhado. Então, do estudo que eu fiz aqui de várias pessoas que tiveram sucesso, né, vários empreendedores, também investidores, eles reforçavam para eles mesmos
dia após dia que eles eram pessoas de sucesso, que aquilo que eles iam fazer ia dar certo. Tem o filme Fome de Poder, que é a história do McDonald's, que isso mostra claramente, bem no comecinho do filme, um disco que o Ray Kroc, ele põe pra ouvir toda manhã, que é de frases positivas, ele dorme com isso também, frases de automotivação mesmo, e ele repete essas frases no espelho. Então é um filme bem bom, até recomendo quem ainda não assistiu, assistir. Mas as pessoas bem-sucedidas, elas reforçam muito essa autoimagem positiva. Porque se você não se comprar, ou se você não tiver uma boa ideia a seu próprio respeito, quem vai ter? Não é verdade? Então você tem que começar esse trabalho para se tornar uma pessoa bem-sucedida, assim como vários outros que a gente pode citar de exemplo. Você tem que trabalhar essa autoimagem. Você tem que se enxergar como uma pessoa bem-sucedida. E quando eu falei no comecinho desse segundo hábito aqui, que parecia um pouquinho besta, é o fato de você reforçar isso diariamente, por exemplo. De você olhar no espelho mesmo, ou de você constantemente repetir de que você é bom o suficiente, de que você tem qualidade, você tem capacidade. Aí entram outros pontos também, como a própria imagem física, né? Você se cuidar, até um outro hábito que vai entrar mais pra frente, que é cuidar do seu corpo, da sua imagem, é importante para que você consiga não só dizer, mas também acreditar nisso, né? Porque falar, bom, eu sou uma pessoa de sucesso, tudo que eu quiser, tudo que eu colocar a mão, eu vou empreender, vai dar certo, e você não sai do sofá, ou não para com entretenimento, aquele conhecimento inútil, né? Fica ali deitado no sofazão, Instagram, fica só no feed, no Reels, vendo o que está acontecendo e não põe nada em prática para ser produtivo, aí as palavras elas não vão ter muita força, tá? Mas, se você alinhar tanto essa crença quanto a atividade, aí sim, a chance de você ser bem-sucedido ela aumenta grandiosamente. Então, a sua autoimagem positiva é um hábito que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo elas reforçam bastante. Terceiro hábito, exercícios e dieta. Fazer exercícios e ter uma dieta, ter uma alimentação saudável. De acordo com uma psicóloga, eu não vou lembrar o nome dela agora, eu até anotei, mas eu perdi a anotação, confesso. Depois, alguém pesquisar aí sobre o estudo, é um dos primeiros nomes que aparece ali quando você pesquisa sobre esse tema no Google, tá? A psicóloga, ela fala que a prática de exercício físico é um recurso fundamental no tratamento da saúde mental, pois melhora a autoestima. Proporciona a sensação de calma e bem-estar, além de diminuir os riscos da depressão. Ajudar na recuperação de transtornos mentais, como ansiedade e depressão, também é um efeito que os exercícios eles trazem para o nosso dia a dia. Então, se exercitar não é só uma questão de estética, também é uma questão de estética, que você está bem com o seu próprio corpo, mas o efeito do exercício físico, a atividade física e a disciplina de você se manter em atividade traz, além da saúde física, uma saúde mental também. Então, reduz drasticamente a probabilidade de você ter transtornos como a depressão, que é algo bem sério para o século que a gente está vivendo. Tá? E segundo a endocrinologista Cíntia Cercato, aí essa eu marquei o nome, pesquisas apontam que indivíduos que possuem um padrão de dieta saudável são capazes de reduzir em 16%, até 16% o risco de transtorno depressivo também. Agora você pensa, você alinhando a alimentação, uma alimentação bem balanceada, uma alimentação mais saudável, com atividade física. Além da parte estética, né? Ficar ali, shapeado, corpinho bacana, você vai ter também uma probabilidade muito menor de ter algum transtorno depressivo ou alguns problemas mentais que a falta de atividade física ou a má alimentação podem trazer. Então é uma atividade que não tem muita relação com o dinheiro, mas no fim das contas vai te ajudar a ter sucesso nessas áreas também. A disciplina de fazer atividade física e se alimentar com mais qualidade, tá? Então são 2 pontos, 2 hábitos que as pessoas mais bem-sucedidas elas acabam colocando em prática também. Quarto grande hábito das pessoas mais bem-sucedidas do mundo: definir objetivos. Isso aqui eu tô até cansado de falar. Acho que tem uns 5 episódios já que eu falei sobre isso, de você ter um objetivo claro, você saber onde você quer chegar, o que você quer alcançar na sua vida. Por exemplo, qual casa eu quero ter, qual carro que eu quero ter, qual viagem eu quero fazer, o padrão de vida que eu quero manter ali na minha casa. Ter esses objetivos definidos te deixa pelo menos um passo mais próximo de alcançar alguma coisa do que quem não tem objetivo nenhum. Já repeti essa frase aqui também mais de uma vez, que é, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve.
Então essa é a grande importância de você ter objetivos. Eu acompanho pessoas já desde 2013, né, fazendo planejamento, enfim, acompanhando famílias, pessoas individuais, e eu vejo que quando eu vou conversar com alguém que não tem clareza nos objetivos, a pessoa não sabe onde quer chegar. Mas e aí? O que você quer para os próximos 5, 10 anos? O que você quer para sua aposentadoria, por exemplo? Se a pessoa não tem uma visão tão clara, é muito mais difícil ela começar qualquer coisa, qualquer planejamento. Porque ela não tem ideia de onde ela quer chegar. Então, não sei, eu acho que eu quero uma casa, mas não sei se daqui 5, daqui 10 anos, mas eu acho que eu quero também, não tenho certeza se eu quero. Talvez eu queira viajar, mas não sei se eu quero mesmo. Eu acho legal ver no Instagram o pessoal indo lá para os Estados Unidos, Maldivas, para o Japão. Pô, acho bacana, mas eu não sei se eu quero mesmo conhecer. Geralmente essas pessoas elas acabam não conquistando. Tá? Ficam só vivendo ali do sonho, infelizmente. Porque não tem um objetivo claro, não tem um objetivo definido. E as pessoas bem-sucedidas, elas sabem exatamente o que elas querem, quando elas querem, e o principal, que aí é o quinto hábito já que a gente vai falar, o que elas têm que fazer para chegar lá. Então o quarto hábito é você definir os seus objetivos. De todos aqui que eu falei até agora, o aprender é simples, mas você precisa de um pouco mais de disciplina. Separar um tempo para leitura, trabalhar um pouco mais isso, estudar mesmo, não ficar só no entretenimento, que às vezes na correria do dia a dia, difícil encaixar um horário para a gente se dedicar a aprender. Mas dá. Às vezes no trajeto para o trabalho, às vezes chega em casa, meia horinha, uma horinha, para fazer um tempinho de leitura. Já dá para você aprender pelo menos por ano. Se você dedicar 1 hora por dia, por ano você aprende 365 horas. Foram 365 horas dedicadas a estudar algo novo. Então, 1 horinha por dia já faz uma grande diferença. A autoimagem positiva é simples, mas é um exercício que você tem que acostumar a fazer e ponto. Exercícios e dieta, esse dá mais trabalho. Dá muito trabalho, confesso. Você ir para uma academia, cara, você tem que gostar. Você sair de casa, você fala, tô no conforto do meu sofá. Vou colocar um tênis de corrida, uma roupinha esportiva e vou caminhar na calçada. Vou dar um trotezinho aqui na rua, na ciclofaixa, que aqui em São Paulo tem pra caramba. Vou fazer isso. Dá um trabalho. Ao invés de pedir aquela pizza na sexta, vou comer uma saladinha com frango. Vai sim. Dá muito trabalho esse, mas dá pra fazer. Agora, definir objetivos de todos até aqui que eu falei é o mais simples. É só você mentalizar o que você quer. Para pouquinho, 5 minutos. Pensa, o que você quer? Para os próximos 5, 10, 20, 15 anos. Não faço ideia em questão de prazo, onde eu vou estar, o que eu vou querer conquistar. Mas pense então na sua moradia. Uma coisa é certa, você vai ter um lugar para morar. Hoje você precisa, amanhã, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, você vai precisar de um lugar para morar. A mesma coisa o transporte. A mesma coisa o padrão de vida na sua casa. O que você vai ter ali? Você vai ter internet, você vai ter conta de água, de luz para pagar, normal. Mas como que a sua casa vai se alimentar? Qual o padrão de vida? A televisão na sua casa, como vai ser a decoração? Então essas coisas você vai ter que de alguma forma providenciar. Mentaliza isso, define esse objetivo. O que você quer ter? E também, já trazendo aí para a parte financeira, quanto você quer ganhar por mês. Hoje, amanhã, depois, lá no futuro, na época que você não tiver mais condições de trabalhar para gerar renda, qual o padrão de vida que você quer manter? Define isso, que de todos aqui que eu falei até agora é o mais simples e te ajuda pra caramba para você ser uma pessoa bem-sucedida. Quinto ponto, comentei que as pessoas bem-sucedidas sabem o que querem, sabem quando querem e o que fazer para chegar lá. O quinto ponto é esse, é o que fazer para chegar lá, que é o planejar. E não só planejar e priorizar. Por que é importante priorizar? Muita gente tem um plano definido e fala, não, eu quero em tanto tempo alcançar tal coisa e eu sei que tenho que guardar todo mês isso daqui. Só que eu não consegui no primeiro mês, eu não consegui no segundo mês, eu não consegui no terceiro mês. Por quê? Porque apareceu um aniversário, porque apareceu uma festa, ou porque o McDonald's lançou os lanches da Copa e eu tenho que comer todos os lanches da Copa do Mac. Pois é, né? Então, você planejou, você sabe o que tem que fazer, mas você não está colocando em prática, ou seja, não está priorizando aquele objetivo, aquele plano. E esse é o quinto passo, planejar e priorizar. Então, para você saber como chegar lá, aí base, né? Você tem que ter o prazo, você tem que ter definido o valor do que você quer
e a partir disso começar a desenhar um plano de ação para te levar até aquele objetivo. Então, quanto que você teria que guardar por mês? Ou se o objetivo não é financeiro, eu quero me tornar uma pessoa mais saudável. Tudo bem, então quantos dias por semana você vai ter que fazer exercício, atividade física? Então, quais são as refeições que você vai balancear mais? Como que você vai se organizar para conseguir entregar isso? Aí entra o planejamento, tá? Planejar e priorizar. Você já deve ter ouvido uma frase exatamente assim ou parecida com isso, que é: não troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Essa é a parte de priorizar, tá? Não troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Então, você quer muito ter a sua casa própria, você quer muito atingir a sua independência financeira. Então, se você sabe que saindo todo fim de semana vai te distanciar disso, talvez você tenha que diminuir para 2 saídas no mês. 2 finais de semana, fica um em casa, sai no outro, por exemplo. Talvez você tenha que diminuir as 4 saídas, porque você está priorizando atingir a sua independência financeira. Por exemplo, tá? Eu quero muito atingir a compra do meu carro, a compra da casa. Mesma coisa. Não troca esse objetivo maior que você tem por exemplo, trocar de celular a cada 6 meses, tá? Também tem se tornado algo muito comum. Pelo menos a cada ano, né, que lança uma versão nova, o pessoal quer trocar de celular, tá? Então, a gente precisa priorizar os objetivos para não passar uma vida vivendo de pequenas doses de pequenas conquistas. E aí você vai se dopando com essas pequenas conquistas, vai se anestesiando, e aquilo que você queria muito acaba nunca chegando. Porque as pequenas conquistas, as pequenas coisas ali no meio do caminho acabaram tirando totalmente o seu foco, dinheiro, energia e empenho. Então, planeja e prioriza o planejamento. Esse é o 5 hábito. 6º hábito, gerenciar suas finanças. Aí sim tá aqui no Money Play, né? Aí fala de dinheiro. Pô, não sabe como gerenciar as finanças? Tem uns 4 episódios que eu falei disso. Tem mais uns 2 episódios aí, pelo menos, de pessoas que eu entrevistei que só falaram disso. E mais pelo menos uns 50 episódios que as pessoas falam um pouquinho disso, mas não dão foco 100% na gestão das finanças pessoais. Então, o 6º hábito é gerenciar suas finanças. Mudar a sua mentalidade de consumidor para investidor. E o que é isso? Mudar a sua mentalidade. Então é uma questão de hábito, tá? É uma questão que é fácil de ser colocada em prática, mas esse hábito financeiro é de você parar de gastar e o que sobrar eu guardo. É inverter essa chave, que é muito fácil fora do Brasil. Aqui no Brasil a maioria não faz. Mas lá fora as pessoas têm muito costume de fazer isso. Receber o salário, paga as contas, né, que é o que tem que pagar, aluguel, conta de água, luz, celular, internet, o que for, e investe. Separa um valor para investir. O que sobrar, eu vou gastar. Aqui é o contrário. Aqui geralmente a pessoa recebe e já gastou, né? Porque cartão de crédito, você passou no mês passado já. Você já gastou no mês passado e você está pagando esse mês com o salário que você acabou de receber. Então, o ideal é você mudar a sua mentalidade de consumidor para investidor. Recebeu a tua renda, seu salário, comissão, receita, o que for. Recebeu? Paga as contas, investe, guarda e depois o que sobrar você gasta. Se você fizer isso, sim, com 10, 20, 30% da sua renda, você investir, você guardar, você vai com certeza ter mais dinheiro no final de um ano do que você teria agora e você está muito mais próximo de também ser uma pessoa bem-sucedida. Gerenciar suas finanças, tá? Paga suas contas, investe e o que sobrar você gasta. O ideal, para facilitar também o pensamento, é você lembrar que você tem que viver um padrão de vida abaixo daquele que você ganha. Eu costumo dar referência pro pessoal que eu converso de 20%, 30% abaixo. Por exemplo, você ganha R$5.000 mês, então você tem que viver com 4.000. Como se você estivesse ganhando R$4.000 por mês. Simples. Pô, Fabrício, mas complicado, eu tenho muita conta alta. Então, tudo bem, então faz uma revisão dos seus gastos, que o 6º passo é justamente esse, você gerenciar suas finanças e ver onde que dá para cortar, o que pode ser reduzido, para você conseguir baixar esse degrau. Ao invés de você ganhar 5 e viver gastando 6, que é o que acontece com muita gente, vive gastando 4. Baixa um degrauzinho ali. Quanto mais você conseguir baixar, sem perder o padrão de vida, né, ou a qualidade do dia a dia de hoje, tá, que é o que eu não defendo, sacrifico hoje para você poder ver amanhã. Não defendo isso.
Tá? Eu defendo você conseguir equilibrar. Viver bem o hoje também, mas programar o amanhã. Se você sacrificar um em função do outro, tem alguma coisa errada. Então, equilíbrio. Vive um degrauzinho abaixo para você poder programar o amanhã, que já vai fazer uma baita diferença. Gerencie suas finanças. 7º hábito. Acordar cedo. Olha aí que maravilha. Pancada de gente, tá me assistindo agora, vai parar de assistir esse vídeo nesse exato momento, né? Acordar cedo não dá, Fabrício. Pô, é difícil, esse hábito aí pode esquecer, pula pro próximo. Calma, tá? Muitos estudos falam que a gente tem que dormir 8 horas por dia, né? E eu não discordo nem concordo, não é da minha área, não estudo isso, não sei dizer os benefícios e malefícios, só o que eu pesquisei, tá? Mas pensa comigo, se você viveu 81 anos, bastante, tá? 81 anos, e você dormir 8 horas por dia, você vai ter dormido 27 anos da sua vida. Já parou para pensar nisso? Não tô falando pra você dormir menos, tá? 8 horas por dia é legal, bacana. Você descansa daquela relaxada, acorda novo no dia seguinte. Porém, a noite ela não é tão produtiva. Quando a gente fala de atividades mesmo, né? Financeiramente falando, o mercado ele nem opera, se a gente for querer investir, pelo menos não o mercado nacional, né? Aqui no Brasil ele não opera nesse horário, um período noturno. Mas a gente tem pouca coisa para ser feita à noite, porque o horário comercial que a gente fala, ele termina no máximo ali, as coisas vão funcionar às 19. Então, se você deixar para fazer alguma coisa no período da noite, vai ser muito menos produtivo, geralmente, tá? Tem poucas pessoas que eu conheço, que eu converso, que elas falam que funcionam muito bem à noite, conseguem estudar, vão para academia, performam, tem até academia 24 horas hoje, então acabam tendo um rendimento muito bom à noite. Porém, as coisas não funcionam tão bem à noite, pelo menos tem uma restrição muito grande ali de serviços. Ou seja, ao invés de você procurar só dormir menos, você fala, bom, eu durmo meia-noite, então ao invés de acordar às 8, que é o que eu geralmente acordo, vou acordar às 6. Vou perder aí 25% do meu sono. Não, tá? Dorme um pouquinho mais cedo. Vamos dormir às 10 para continuar acordando às 6. Porque aí você vai ter as mesmas 8 horas de sono, só que você tem 2 horas antes do seu dia para começar a produzir. Ou você pode estudar, pode ir fazer aquela atividade física que você vai ter mais tempo para isso e já começar o dia bem. Geralmente, quando a gente começa o dia produtivo, a tendência é que a gente tenha um dia muito mais positivo no fim das contas. Então, se você começar, a gente que fala, né, e livros e estudos e vídeos que falam daquele lance de você arrumar a sua própria cama, porque você já venceu a primeira tarefa do dia. De você acordar sem colocar a soneca no despertador, porque você já está ganhando o despertador. E se você não consegue vencer nenhum despertador, que atividade ou que tarefa você vai vencer na vida, né? Então tem muita gente que fala isso, eu não sou dessa mentalidade, mas eu acho que sim, começar de manhã, assim como vários estudos que eu vi fazendo a pesquisa para montar esse material de hoje, de manhã a gente é muito mais produtivo. Tá? Então, acordando 2 horinhas ou 1 horinha mais cedo para estudar, fazer atividade física, o seu dia tende a render mais e é por isso que as pessoas mais bem-sucedidas elas tendem a acordar mais cedo também. Warren Buffett ele geralmente acorda por volta das 5 da manhã. Então, é um horário onde ele consegue produzir muito bem. Estudar, ler matérias, ler sobre as empresas, novidades, acompanhar mercado. 5 horas da manhã, não só ele, mas até outros investidores que eu conversei aqui no Money Play tendem a acordar esse horário, tá? Nosso próprio Luiz Barsi mesmo, o Luiz Barsi Neto, que conversou aqui comigo também, já comentou na entrevista que ele acordava por volta das 5 da manhã. Então, não dormir menos para não atrapalhar a qualidade do seu sono, mas procurar ir dormir mais cedo e acordar mais cedo para ter um aproveitamento do dia melhor. Esse é o 7º hábito. O 8º hábito, aprimorar seus pontos fortes. Tem quem diz que você tem que trabalhar nas suas fraquezas. Né? Se você tem uma fraqueza, você tem que trabalhar para desenvolver até ela ficar forte. Tudo bem, eu sou do pessoal que opta em ter um conhecimento geral em tudo, para não ser pego de surpresa, mas naquilo que eu sou bom, ou naquilo que você é bom, eu sugiro e recomendo você se desenvolver mais, você investir nisso. Porque onde você tem uma chance maior de ter sucesso? Naquela atividade que você não gosta, declaradamente não gosta, mas faz parte, né? Tem que fazer, tem que aprender, mas você não gosta, você não se dá bem, você não faz com naturalidade. Ou naquela que você já é naturalmente desenvolto,
já tem habilidade para aquilo, gosta de fazer, se agrada, faz com o pé nas costas, como se estivesse amarrando tênis, por exemplo. Você consegue fazer com qualidade. Em qual das duas você tem mais chance de fazer sucesso? Eu tenho meu palpite. Eu acho que é na segunda opção. Então, você sim tem que trabalhar alguns pontos que você não tem conhecimento, tem que aprender sobre algumas coisas que você não sabe? Sim. Tá? Tem até uma frase que não lembro de quem é a autoria, tá? Até vale pesquisar depois, mas que veio na cabeça agora, que você tem que estudar como se você fosse viver para sempre. Tá? E tem mais, né, sobre a frase, mais um trecho sobre ela, que você tem que estudar como se você fosse viver para sempre. Partilho dessa mesma opinião, né? Tenho simpatia por essa frase, mas as pessoas mais bem-sucedidas, elas tendem a focar em aprimorar muito mais aqueles pontos fortes que elas têm, porque é por isso que você vai se destacar. É essa sua qualidade já natural que vai te ajudar muito mais a ter sucesso do que você querer bater no martelo ali, dar murro em ponta de faca em coisas que você não tem um bom desenvolvimento, ou não tem um gosto ou naturalidade para fazer aquela atividade. Então, aprimorar os seus pontos fortes. Isso é um grande hábito aí das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Tá? Nono hábito, construir networking. Fácil, né? Fazer relacionamento, amizades. Você percebe que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, elas não chegaram onde elas estão sozinhas. Sempre tiveram pessoas participando do seu desenvolvimento, do seu crescimento, do seu aprendizado. Então, o networking, ele é fundamental para a gente crescer. Ninguém faz nada sozinho, né? No fim das contas é isso. Nem jogar tênis a gente não joga sozinho. Se não tiver um adversário, se não tiver seu treinador, se não tiver a plateia, você faz o quê, né? Os grandes jogadores de tênis. Então, construir o networking é extremamente necessário para as pessoas serem bem-sucedidas, tá? Você já deve ter ouvido aquela frase, quem tem amigos tem tudo. É fato. Quem tem amigos tem mais oportunidades de emprego, portas mais abertas. Então, construir networking é fundamental. Não só para ser bem-sucedido, mas tem um estudo uma pesquisa, né? Um estudo que foi o mais longevo até hoje já executado, que foi da Universidade de Harvard, que eles fizeram um estudo que durou 75 anos. É o estudo mais longo que a humanidade já viu. 75 anos, e o estudo era a respeito da vida das pessoas. Eles acompanharam um grupo de pessoas durante esses 75 anos para entender a vida, né? Descobrir o segredo da longevidade, principalmente. E eles descobriram, nesse estudo, que um dos principais pontos para a pessoa ela ter uma vida plena, uma vida feliz, mais saudável e viverem mais, é relacionamento. É o principal. As pessoas que dentro desse estudo tinham os melhores círculos de relacionamento, relacionamentos amorosos ou não, né? Amizade, família, o casamento também, filhos e tudo mais, as pessoas que tinham a melhor qualidade de relacionamento eram as pessoas mais plenas em felicidade, as que viveram mais saudáveis. Então, não eram aquelas que se alimentavam melhor, não eram aquelas que faziam atividade física, não eram aquelas que tinham mais dinheiro, eram aquelas que tinham os melhores relacionamentos. Então, além do networking te ajudar a você construir uma ponte de sucesso muito maior, porque você só chega lá na frente se tiverem várias pessoas aí perto de você também te ajudando nisso, você chega muito mais feliz, muito mais saudável e chega muito mais longe, questão de anos de vida, se você tiver bons relacionamentos, tá? Esse foi o nono hábito. E o 10º e último, e não menos importante, ter caráter. Se você não executa o 10º, o nono já fica muito mais fácil de você colocar, muito mais fácil, né? Muito mais difícil de ser colocado em prática, né? Por quê? Se você não tem caráter, qual é o networking que você vai fazer durante a sua vida? Complicado. Então, por isso, o 10º, ele é fundamental, tá? Por quê? Das pessoas que têm sucesso, as pessoas muito bem-sucedidas mesmo, você pode observar uma característica que, assim, 99,9% delas têm. Credibilidade. Das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, uma característica que elas têm, 99,9% das vezes, credibilidade. E a credibilidade, ela não é um hábito, né? Por isso que não está na lista, mas ela é um conjunto de hábitos, um conjunto de resultados, um conjunto de informações ou características que vão construir a credibilidade.
Uma delas é o caráter. Se a pessoa ela não confia em você, se você já deu mancada, se você se demonstra uma pessoa sem caráter, provavelmente você não vai ter um networking bom, você não vai ter uma fama boa, você não vai conseguir construir o seu sucesso em bases sólidas. Porque a base do seu sucesso, ela é você, a sua conduta. E quem assistiu aqui já como é que é o nome do filme? Kingsman, o Serviço Secreto, né? Kingsman, o Círculo de Ouro, e tem uma trilogia aí bem bacana que eu gosto dos filmes, por exemplo. Um dos personagens principais do filme fala que a conduta define o homem. E é exatamente isso. Se você não tiver caráter, se você não tiver uma boa conduta, infelizmente é muito mais difícil, para não falar impossível, de você ser uma pessoa plenamente bem-sucedida. Fala, Fabrício, mas tem um monte de rico aí, milionário, que não tem caráter. Os caras passam a perna em todo mundo e conseguem ter dinheiro, conseguem ter um patrimônio. Fala, sim, existem várias pessoas que fazem isso, infelizmente, e conseguem ter uma grande quantia de dinheiro. Mas só. O que essas pessoas têm além disso? Né? E geralmente você pode acompanhar a trajetória dessas pessoas, aquelas que não têm caráter, mas têm o dinheiro porque em algum momento aconteceu alguma coisa, ou deram uma atacada de sorte, ou realmente prejudicaram muitas pessoas e acabaram eventualmente tendo muito dinheiro, elas não têm tranquilidade. E aí, voltando pro nono hábito aqui, que é aquela parte de ter bons relacionamentos, ter uma vida mais plena, isso aqui já não conversa. Tá? Por isso que as pessoas mais bem-sucedidas, elas têm o nono, que é o network, e tem o 10º, que é o caráter, que favorece, contribui muito com o nono hábito aí, ele ser realizado. Tá? Então, o seu histórico, ele vem junto com você, não dá para apagar. Você não consegue apagar seu histórico, e as pessoas, para confiarem em você, para abrirem as portas, abrirem as oportunidades e colocar o seu nome como algo que pode também abrir portas. Porque você chega em qualquer lugar hoje, dá o nome de uma pessoa bem-sucedida, falando aqui do Brasil, por exemplo, você dá um nome de um Silvio Santos, por exemplo, abre portas. Tá? Só o nome dele já abre muitas portas. Então, várias pessoas bem-sucedidas, só pelo próprio nome, elas já conseguem abrir portas em função do caráter, tá? Em função das boas pessoas que elas foram ou são até hoje. E esses são os 10 hábitos. Tá? Você que está acompanhando a gente, eu vou repetir aqui os 10 hábitos só. Primeiro, aprender. Segundo, ter uma autoimagem positiva de você mesmo. Terceiro, se exercitar e ter uma alimentação saudável ou fazer dieta. Quarto, definir objetivos. Quinto, planejar e priorizar o planejamento. Sexto, gerenciar suas finanças. Sétimo, acordar cedo. Não é dormir menos, é acordar cedo. Oitavo, aprimorar seus pontos fortes. Nono, construir network. E 10º, ter caráter. Esses são os 10 hábitos das pessoas mais bem-sucedidas. Agora, o desafio é para você. Você já executa alguns deles? Muitos? Todos eles? E está caminhando para se tornar uma pessoa bem-sucedida também? Ou, não, tem alguns aí que eu estou pecando. Mas nunca é tarde para começar. Então, quero de novo trazer aquela pergunta que eu fiz lá no início. Se ter sucesso é questão de hábito. Pegando essa lista de 10 hábitos aqui, a gente consegue dizer que sim, ter sucesso é questão de hábito. Então bora praticar. Se tá aí a receita do bolo disponível, várias pessoas já colocaram em prática e conseguiram atingir o sucesso. Então, aquele ponto que eu comentei lá no início de aprender com as experiências do outro, fica aqui também a dica já com esses 10 passos. Tá? Comenta aqui o que você mais gostou, qual foi o passo que você mais se identificou, ou aquele que você vai aplicar no seu dia a dia. Não esquece de curtir esse episódio que você acabou de ouvir também, se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e seguir a gente lá nas redes sociais, @MoneyPlay_podcast e o meu pessoal, @FabrícioDuarte. Combinado? Te espero aqui no nosso próximo Money Play. Tchau!